Oferecimento Monkeymac, locação de caminhões Monkey e guindastes. monkeymac.com.br. Comece o ano novo dando um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Apresentação: Eliel Almeida. A gente vai tentar apresentar esse programa, né? Boa tarde pra vocês, meninos. O Arena CBN tá no ar nessa sexta. Parar, viu? Não tá legal. Tá bem difícil a voz aqui, infelizmente. Ontem o Sereno, paulistano, sabe o Sereno? Acabou pegando um pouco, Andorinha né? com morcego, já vi. Acordei de cabeça pra baixo. Pois é, andei com o Carlão. Carlão ontem se soltou na Pauliceia desvairada. É mesmo? E tem de figurinha do homem espalhando por aí. Vou falar a verdade pra você, Carlota me surpreendeu, hein? Grande fase, hein? Mas boa tarde pra você, Cabelo. Boa tarde. O radar tá funcionando, hein? O radar tá... Percebi. Percebi. Parece uma coruja assim, ó. Só aqui, ó. Vai, presta uma atenção. Nossa. Né? Tudo bem, meu caro Carlão? Eliel Almeida, boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN. Hoje vamos aí repercutir o que foi a rodada do Paulistão e também o que mais? A previsão da rodada. Isso, a projeção. Vamos chamar então pra rodada do fim de semana. A previsão da rodada do Paulistão. Tudo bem, Lupi? Tudo ótimo. Já percebemos que não vai dar. Vou tentar. E eu tentar. fiquei seu tempo. E você falou do Carlão de Freitas ontem. Carlota. Ele causou surpresas positivas. Mas gosta de um pandeiro, hein? Gosta. E surpresas negativas. Gosta. Eu acho que ele não prefere um pandeiro. Ele gosta do surdo. Ele gosta do pandeirão. Surdão. Tudo bem, Fábio Scheibe? Tudo pronto aí com a sua conexão reinicializada já? Fala aí, Eliel, tudo bem? Reinicialização Nossa, da não conexão, faz cara. isso, cara. Essa voz ainda é resquício da Vila Belmiro. Você foi no jogo, né? Santos e Palmeiras acabou não dando certo pra você. Não, é resquício ainda? É resquício de ontem mesmo, infelizmente. Bom. O suco tava muito gelado no restaurante. E ainda eu pedi com gelo, aí você já sabe, né? Acontece. E Uber foi te pegar lá mesmo ou não? Foi, mas deu tudo certo. Agradeceu o rapaz. Gente boa. Chegou em ponto, hein? Chegou em ponto. Mas a nossa trupe não estava unida, estava desentrosada. Aí acabou cedo, né? O evento. Imagina. E o Bugrão, hein, Cabelo? O Bugrão, embora não logrou o êxito no resultado, né? Mas o desempenho agradou. Depois a gente vai destrinchar mais o jogo. Eu acho que não tem terra arrasada e o Guarani mostrou evolução no desempenho, o que traz um alento, inclusive já pro jogo de domingo contra o Noroeste. O ouvinte tá falando assim, Cabelo, tá todo mundo falando grosso aí, hein? É porque tamo rouco, ué. É porque tá todo mundo meio baleado, né? Nossa, hoje foi difícil, hein? Cara, mas também eu vou falar pra você, essa coisa, o calor, tudo, essa maluquice, né? Você sai cedo, vem calor, não, e primeiro que a cabine que a gente tava, nós ficamos 3 horas no sol, cara. Não é fácil, não. Até o sol se pôr atrás da arquibancada lá do Morumbis. Bom, mas não vamos ficar lamentando, não. Não, pelo amor de Deus, foi muito bom. Antônio legal, Lupe, hoje é dia do quê, Lupe? Hoje é o Dia Mundial da Educação. Opa, Olha, parabéns. show. Só não vou dar parabéns pro Cabelo, que é um baita de um sem educação. Baita de um sem educação. Cavalo. É um pro outro, né? Hoje é 50%, porque o Cabelo é sem educação, então ele não comemora o dia de hoje, mas ele comemora o Dia Nacional do Aposentado. Opa, parabéns, Cabelinho. Cabelo. Obrigado. Dia do aposentado. Esse aí já não trabalha mais, né? Não entrou no INSS, mas trabalhar não trabalha mais, não. Não, trabalha. Pô, isso me dá muitas ideias, hein? Não, mas um ouvinte mandou uma hoje de manhã. Posso pegar o... Você viu que o Felipe Melo se aposentou. Aposentou. Sabe qual seria uma ideia boa? Qual? Qual jogador já pode parar, pode aposentar já? O ano passado nós fizemos essa mesma enquete, mas falando qual jogador a gente tiraria da aposentadoria. E agora qual jogador já pode aposentar, que já deu. Felipe Melo. Eu vou falar um aqui e vocês entendam como quiserem. Davi Luiz. O Davi Luiz foi pro Fortaleza. Mas já pode aposentar, já deu. Você sabe um que já pode aposentar? Eu falo com dor no coração e querendo ser contrariado por ele nesta temporada, mas Renato Augusto.
Concordo com Joga você. muita bola, Falou bem. cracaço de bola, mas as lesões atrapalham demais. O Fagner Eu vou de Fagner. De Borbulhas do Amor? Do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Eu tenho um nome que Manda. pode causar uma certa polêmica aqui, tá? Pode causar uma certa polêmica aqui Não, no a nosso questão do no Elvis nosso é só um ambiente. regime. Não precisa é nem aposentar. daqui de Campinas. Ah, Fábio, goleiro. É um. Fábio, Mas não, tá bem tecnicamente, não tá? Tá bem. Cássio, goleiro. não, É, já eu tem falei o muita- Fagner. O Cássio, eu acho que, não sei, é tanta identificação com o Corinthians que, sinceramente, Chaib, eu acho Não estranho. orna, né? Não orna, no não Cruzeiro, orna. né? Engraçado mesmo. assim. Qual jogador já pode aposentar? Não vai falar Felipe Anderson, não, hein, Chay? Mas manda. Eu tava pensando aqui também, eu tinha pensado no Fagner, justamente, que o Cabelo disse, mas agora sim, de bate-pronto, não tô recordando ninguém, não. Também a gente não pode a gente qualificar ou não, saber que o cara vai parar ou não, né? O cara tem que saber por ele próprio, né? Até Pô, chato fazer isso. esse cara tá contra a gente, é chato fazer isso. Tira o Chave da tela. Pô, tá de sacanagem, velho. A gente tá pensando numa enquete aqui há semana, mas aí ele vem querendo ser o politicamente correto. Mas isso, se eu falar as coisas que ele fala aqui na redação, e agora quer ser o politicamente correto? Esse programa não é sério. Eu entendi o Fábio Chave, mas é questão de brincadeira. Tá de sacanagem. É igual os caras ficaram bravos com o Neymar do negócio do Rivaldo. Cara, completamente. O Romário fez uma pergunta: quem você tiraria? O próprio Neymar falou assim: cara, isso é muito difícil tirar alguém de 2002 e tal. Aí ele teve as opções: Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo. Ele falou Rivaldo, o pessoal fez um carnaval. Nossa. Em nenhum momento ele falou que o Rivaldo era perna de pau, que ele era melhor que o Rivaldo. O pessoal já... E eu vou jogar lenha nessa fogueira. Joga. Com todo respeito ao Rivaldo, mas o Neymar joga muito mais que o Rivaldo. Ah, para. não sei. Para. Joga Mas A muito voz não tá mais. boa. Jogariam juntos. O Neymar joga muito mais do que o Rivaldo. Cadê o Guarizo pra apresentar? Ó, o ouvinte mandou aqui, Gabigol. Já poderia aposentar. Ah, não, acho que ele tem Marcelo, ex-Fluminense. bom nome. Mas ele não aposentou, não? Ainda não, tá procurando um clube. Vai mandando aí, ouvinte. Não liga pro Fábio Chaib, não. Não liga, não. E não liga pro que você disse. Não liga, não. O dia que o Neymar for melhor do que o Rivaldo, aí você volta pra... Você é saudosista, cara. Não é saudosista. O Neymar joga muito mais do que o Rivaldo. O Neymar ganhou o quê? Ah, mas olha a seleção do Rivaldo, olha os companheiros dele. O Neymar Mas foi peraí, melhor o do mundo. critério é quem ganhou Neymar mais ou quem foi jogou melhor. mais. O Neymar foi melhor do mundo. Tô contigo, Cabelo. Para. Mas jogariam juntos. Acho Quem que jogou não tem mais? nem- Rivaldo, dá pra acabou. jogar. Não tem, Pra não. mim, o Neymar. Vamos... Neymar é mais jogador que o Rivaldo. O Neymar não amarra a chuteira do Rivaldo. Claro, porque agora não precisa mais, não tem cadarço. Não concordo com essa sua opinião, você tem ela, o problema é seu. O problema é seu de você Mas- ter uma opinião, com todo respeito, idiota. Tá precisando de um churrasco aí, tua, Fábio Chaves, Tira pra uma unir o atenção, grupo. será que houve algum desdobramento negativo? Desdobramento trevoso ontem à O noite? Neymar joga muito mais do que o É Rivaldo. aquilo que você e fala. vocês não estão Eu não prontos pra posso discussão. concordar com Vocês não você, estão porque prontos. seriam duas pessoas falando uma grande bobeira. Não, vamos perguntar para os ouvintes, E pra então. mim, o Romário põe todos esses caras no bolso. Aí eu concordo com você Não, mas também. aí você já foi pra um outro cenário. Não vem Quem joga mais? Quem tem mais bola? Chaib, Rivaldo ou Neymar? Mas o Rivaldo não joga Eu mais. tô com o Lupe nessa aí. Eu acho o Rivaldo o melhor jogador em toda a história. Tá maluco. E você, Carlão? Cara, jogariam juntos, eu acho. O Carlão, problema. você tem o comercial tá aí? Não, Pede não é. pra uma empresa de tijolo Não, patrocinar a mas arena. eu vou- Porque eu o que vou- tem não, de mas- mureteiro, não, o mas eu vou cabelo, o completar. Carlão... Não, e tem que Eu ter uma não. de Não, pano também, pera porque aí. o que passa pano Passa pra pano. macaca... Não, mas eu vou completar, calma. Vocês não deixaram eu concluir a frase. Eu acho que jogariam juntos, porém, entre um e outro, o cara que me faz brilhar os olhos com a plástica, com o tratar da pelotinha é o menino Ney. Obrigado. Se Pronto. Plástica ganhasse jogo, Inteligência. a Ângela Inteligência. Bismarck era campeã mundial. Gente, pelo amor de Deus, gente. Pô, foi bem nessa. Ah, falou. Tá antenado o Léo Dias aqui. Assistindo muito Tá Super assistindo. Pop. hein? Super O carnaval tá chegando, né, meu amigo? Assistindo muito Super Pop, enfim. Saio das escolas de samba pegando fogo. Sacófago de hoje é Guarani ou Ponte? Hoje é o Guarani. Nossa, esse perdeu, cara. Não, é que eu esqueci mesmo. Tá, o Guarani e contra quem? Enfrentou um time muito tradicional. Qual a cor do uniforme? É um alvinegro. Eu já sei qual que é, o Central de Caruaru. Que dia que é? Não é. Eu acho que pode ser o Tupi. É o Democrata de Governador Valadares. Você tem duas cargas pra levar.
Mas, não, sem piadinha, velho. É a Ponte Preta. É o Não. Não, União Bandeirante. É a União Agrícola Barbarense. É o Corinthians. antigo, É o Rio Branco de o Americana. antigo Maringá. É o Independiente de Limeira. É o Corinthians. Depois você Tá bom. É o São Não tenta Santos. adivinhar, não tenta. Você vai colocar música pra gente tentar adivinhar? Tem música. Então vamos pra música. Ontem, agora que tocou, alguém foi a delírio, hein? Tava chovendo, o cara abriu o vidro e colocou a cabeça pra fora. Cara, eu acho que o pagode dos anos 90, no início dos anos 2000, não teve igual. E aí você traz um hino, né? Uma banda que marcou época. Tava demorando. Não tem Aí como. vem. Não tem como confundir. Eu sou muito fã do Raça Negra. Que burro, dá zero pra ele. O Luiz Carlos do Raça Negra é um dos maiores intérpretes da música brasileira. É um ícone, né? Tá certo, Léo. Errado tá... Bom, mas se você sabe de que ano que foi essa música, você sabe o ano do sarcófago. Manda aí pra gente, vai. E tamo no ar, porque a voz não vai hoje, hein, gente? Desculpa aí ao ouvinte, mas... Enfim. Cristiano Salvione. Defesa Civil. O alerta vai tocar. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas. A rádio que toca a notícia na nossa região. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Bom, 4 horas e 20 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Vamos ver se é
a rapaziada, o pessoal já tá mandando mensagem aqui, meu caro William Cabelo. Opa. Vamos ouvir? Vamos lá. Vai no seu tempo, viu, Bolacha? Fica tranquilo. André Boa. Opa, ainda não. Vamos lá. Acho que se quiser a gente pode ir embora. Não, calma. Tá rodando. Não, vai chegar. Viu? Ó, terminou o Botafogo e Noroeste, hein? 0x0. 0x0. Era até melhor que enfim ter terminou. ontem com a chuva, falar, rapaziada, não precisa voltar amanhã não, tá Olha tudo o sol certo. em Bauru, cara. Nossa. Pode ir embora pra casa, 0x0, tá de bom tamanho. Aliás, um fato curioso, hein? Pra Qual? quem não acompanhou a partida, o Noroeste jogou todo de vermelho, né? E o Botafogo, por conta do uniforme branco, sujou ontem na lama, na chuva, não tinha uniforme, o branco pra jogar. Jogou com o 2, que é vermelho e preto. Você não sabia quem que era o Noroeste e quem que era o Botafogo. Tá muito confuso. Só que né? naquela precisa jogar, precisa terminar, precisa concluir a rodada, vai do jeito que tá. Vai que vai. O ouvinte tá dizendo aqui que o Tite do Guarani já pode aposentar. Por quê? O Titi, Titi, né? Ontem ele foi mal, né? Mas é muito garoto. O pessoal, também não o vai pessoal mais crucificar, didático pode puxar a orelha. Tem que puxar a orelha, porque hoje ele não é mais garoto, ele é um jogador profissional, ele não é mais da base. O Ricardo de Indaiatuba tá dizendo Ganso. Então, mas o Ganso tá passando por um problema de saúde, né? Que é o problema no coração. A gente espera que dê tudo certo. Não, esse é o Pato. Ele possa Esse não é o voltar, Ganso. porque o Ganso trata bem a bola, né? Nossa. O Luiz como Fabiano, joga. de Paulínia, tá dizendo, será que a Ponte ganha? Luiz Fabiano, de Paulínia. Tá dizendo, será que a Ponte ganha amanhã no 11 contra 11? Porque 11 contra 9 ela não ganhou, não. Pode ganhar. Os espaços vão aparecer, até porque o jogo é Mas fora será de que casa, né? É o Luiz Fabiano E aí mesmo? vamos ver Fabuloso? a questão Não é, do Elvis, né? O gente está dizendo que o Grealish do Manchester City já pode aposentar. Nossa, ele tem uma bela de uma panturrilha, né? Ele joga de meia riada e gosta de um de um etílico? Gosta. Se sentar ele você numa mesa, como é que fica? Ah, ele ganha, eu não sou assim, não. Ah, não? Não. O gol do São Paulo foi espírita. Mandou, não. O gol foi o vacilo da zaga do Guarani, pô. Tá louco. O Luciano, entre os zagueiros, foi lá e atacou a bola e fez o gol com 3 minutos de jogo. O Rodrigo Hessel tá dizendo que o Fagner tem que aposentar, já que aposentou alguns jogadores. Isso é verdade. A bolinha de raciocínio. O Ederson, né, do Flamengo. Mas, aliás, o Fagner, ele tem um sucessor, né? Porque o menino dele, o filho, que joga na base do Corinthians, ele joga muita bola. Habilidoso, diferente. O Fagner também já foi um dia habilidoso, mas Fagner é bom jogador, meio campista, né? Antônio Lupe, eu peguei a falcatrua do sarcófago. Toda vez que toca a música, o Scheibe mexe os dedos pra procurar no Google. Quem que mandou essa mensagem? Essa daqui foi o Clésio Palhares. Ô, Clésio, obrigado. Pode Você ser a ver. acaba de dar uma dica do porquê o quadro está cada dia mais zoado. Deixa eu mandar um né? abraço aí pro Fábio Scheibe. Deve estar triste, por que será, hein? Não é o Google, não, que me ajuda. Que me ajuda são os celulares, na verdade, cara. Tá bom. Tá certo. Ouvindo vocês em Itapetininga. Onde Terra fica? do Derac. Onde fica o Itapetininga? Itapetininga perto de Sorocaba. Ah, pertinho daqui, então. Léo também mandando com a gente. Alexandre Pato já pode aposentar. Já tá aposentado? Aposentou. Tá aposentado. Oficialmente aposentou. Tanto é que ele é comentarista lá no SBT, né? Quem que a gente falou ontem que deu um problema no coração? Foi do Ganso. Ganso, é. Cara, eu não Ganso. sabia dessa. Triste, né? cara? Mas é coisa que dá pra recuperar. Tem solução. Ouvinte no ar, Bolacha. Vai. Boa tarde, galera da Ixi, CBN. Olha só, começou, hein? esse Neymar aí, isso aí deveria estar aposentado. Isso aí não joga nada, não jogou nada no Brasil. Isso, gente. Só jogou aqui no Santos uma temporada. Não ganhou nada pra ter expressão nenhuma. Nada. Isso aí não amarra a chuteira do Rivaldo. Tá nervoso, hein? Tá. Boa tarde, amigos da CBN. Não tem comparação, não. Neymar com o Rivaldo. Por que não? O Rivaldo jogou muito mais bola, fez história. Será? Não só na seleção, mas em qualquer clube que ele jogou, ele fez história. Tá brincando. Me desculpem. Não tem sentido falar que o Neymar jogou ou joga melhor do que eu. Não. Não se compara. Abraço. Que isso, hein, gente? Alô, Lupe. Alô, amigos da mesa. Ele Almeida. Até que enfim apareceu. Ricardo Mendonça, de Hortolândia. Lupe, tô com você. Eu acho que o Neymar não jogaria na seleção de 2002. Por que não?
E o Rivaldo, a história dele na seleção é muito maior. Tá bom. E se fosse que tirar alguém da seleção de 2002 para ele entrar, seria o Ronaldinho Gaúcho. Eita aí. Aí é o Kleber, hein? Aí acho que entre Neymar e Ronaldinho Gaúcho aí eu já... É que a lista não foi... Não é pra tirar alguém. Vamos também contextualizar, porque a gente... por favor. Fazer um recorte, saiu ali no... Saiu Bonito meio no... tênis, hein? Muito obrigado. Tá ganhando bem, hein? Tô, graças a Deus. Olha. Tô vivendo uma fase iluminada. Manda. Podia tá melhor, mas vamos lá. O Romário perguntou pro Neymar, dos 3, você jogaria no lugar de quem na Copa de 2002? O Neymar titubeou. Ele deu 3 opções. Ronaldinho, Ronaldo ou Rivaldo. O Neymar, ele não foi só na Copa de 2010, não. Foi em todas as outras. Então, assim, era um momento que o Neymar, pra ele, são 3 grandes jogadores e referências. E o Ronaldo e Ronaldinho... Tanto é que na resposta ele dá até aquela risada. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tal. Aí ele responde no lugar do Rivaldo. O Rivaldo pegou e educadamente, mordeu, mas educadamente foi lá e escreveu um texto. Mas, cara, às vezes o que falta é o que acontece nos clubes, principalmente quando acontece aqui. Por exemplo, o Carlão de Freitas dá uma opinião a respeito da administração do X Futebol Clube. Não vou nem usar o Guarani ou Ponte. Aí, o primo do presidente ouve o Carlão falar, fora de contexto. pega, liga pro presidente e fala assim, você não sabe o que o Carlão falou, abobrinha. Aí ele liga lá pro cara e falou, você não sabe o que o Carlão falou? Ele falou assim, alivinha. Aí muda todas as coisas. Aí vira um telefone sem fio e aí vai virando uma bola de neve e vira polêmica em torno de nada. O Lupe, mais abismado e até entristecido, porque é uma referência, é um ídolo nosso, né? E é da casa. O Galvão Bueno atacar o Neymar, porque o Galvão é uma força, né? É uma opinião muito forte. E ele usou as redes sociais também pra criticar o Neymar. Quem? Cara, o Galvão falando, mas ninguém assistiu. Eu vou assistir esse podcast. Eu assisti. Cara, o Neymar em nenhum momento ele foi indelicado com o Rivaldo, tanto é que na pergunta ele fica até sem graça, tal, e o pessoal tirou de contexto porque o Neymar gera isso aí, né? É muita gente que odeia e muita gente que ama, e gera essa discussão. O Ferrari mandou uma situação que é verdade, né? Porque hoje o Neymar é uma maneira de todo mundo que tá meio fora voltar pra mídia. O Rivaldo, é um fenômeno, né? Craque, melhor do mundo, na minha opinião, um dos melhores jogadores que eu vi em campo. Aquele gol contra o La Coruña, que ele dá uma bicicleta da entrada da área, aquele é um golaço. Um dos mais bonitos que eu já vi. Romário, só que o que acontece? Ele tava ali Neymar já fez uns 3 desse. Vai lá, mostra os 3 então. De fora da área de bicicleta, matando no peito, com a marcação em cima. Gigantes do futebol brasileiro. Neymar já driblou o time. Então todo mundo, o que a gente já, os ouvintes falaram aqui uma vez, quando você joga Neymar numa roda de discussão, todo mundo fica em evidência se vai contra ou se fala algo que não agrada ao jogador, entendeu? Então é uma forma também da galera voltar pra mídia. E tudo bem, vambora, e segue o baile. Porque a vida é tão boa. A vida é agora. E como diria Fernanda Torres, a vida presta. A vida presta. Mais ouvintes aí, Bolachinha. Boa tarde, a galera da Arena CBN. Boa tarde. Ótima sexta-feira a todos aí. Sextou. Sextou. Internacional da Cerveja. Não tem nem comparação isso daí. Não podia nem falar essa comparação. O Rivaldo foi o melhor jogador do mundo. Tá bom. Campeão de Copa do Mundo, Neymar não ganhou nada. É sua opinião. Não podem fazer uma comparação dessa. É a mesma sua coisa opinião. Se quer comparar ele com o Romário, com o Ronaldo Fenômeno, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Maradona. Tá de sacanagem. O Rivaldo tá no nível top, lá em cima. É desrespeitar o jogador. Tá bom. Nossa, obrigado. Já deu. Do céu. Abriu a caixa de ferramenta, amigo. Tá meio bravo. Precisando de uma cerveja mesmo, né? Vai o próximo aí. Boa tarde, Arena CBN. No comentarista de ontem na transmissão do jogo do Guarani e São Paulo, Carlão, ele frisou que não adianta jogador se esconder do VAR, que o VAR chama e descobre o erro. Só que no jogo da Ponte Preta e Santos, não vai pro VAR também, né? 2 lances que seria pênalti. Quando tem interesse, o juizão vai pro VAR. Quando não tem, deixa quieto, né? Vocês concordam? E aí, cara? Teve um lance, o Lupe até chamou atenção, eu estava no estádio. O Lupe também tá cheio de chamar atenção. Acompanhando a partida, mas eu não estava trabalhando, então a olho nu ficou meio complicado, mas no outro dia, Antônio Lupe me chamou a atenção sobre um possível pênalti, né?
Eu tava aqui no monitor e teve um lance no segundo tempo, um bate-rebate, uma bola que o final da jogada alguém bate cruzado, ela passa até perto do gol. Mas aí a bola pega, eu fiquei com a sensação que pegou no braço, mas assim, tudo muito perto, todo mundo, ninguém reclamou, mas ninguém reclamou ali dentro de campo, então quem sou eu, né? Passou. Mas o outro braço não passou não, né? O dedo em riste não passou, não. O dedo em riste. Esse foi percebido. Vamos pro repórter CBN, voltamos já. Eu não entendi. O jogador que foi... Repórter CBN. Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta severo para chuvas fortes que atingem as regiões norte e centro da capital paulista. O aviso foi enviado a todos os celulares da cidade com tecnologia 4G e 5G. Segundo o órgão, o temporal deve durar entre 30 minutos e 1 hora. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo colocou toda a cidade em alerta para alagamentos. Há registro de falta de luz em vários pontos. As inscrições para o ProUni do primeiro semestre foram abertas hoje e vão até a terça-feira. O processo é gratuito e feito exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os interessados devem ter participado da edição de 2023 ou 2024 do Enem e não podem ter zerado na redação. O programa Universidade para Todos é uma iniciativa que concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação. Uma mulher que voltou a ser internada após ter comido um arroz envenenado no Piauí morreu hoje. A polícia, no entanto, ainda não sabe se a morte tem relação com o envenenamento. Maria Jocilene da Silva já havia recebido alta após comer o alimento adulterado, mas voltou a ser hospitalizada. O principal suspeito do crime que deixou os 5 mortos é Francisco de Assis, padrasto de uma das vítimas. E o jogador Felipe Melo anunciou a aposentadoria do futebol. Aos 41 anos, ele se despede do esporte após não renovar o contrato com o Fluminense, o último clube que defendeu na carreira. O atleta teve diversas passagens por clubes europeus, venceu a Copa Libertadores 2 vezes no Palmeiras e no Fluminense e disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2010. No horário de Brasília, 4 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento Colégio Pio 12, turmas 2025, matrículas abertas. 4h33, informações das estradas com ele, Mário Quintino. Boa tarde para você, Mário. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações do Anel Viário Magalhães Teixeira, porque tem pista molhada, então atenção aí nos 2 sentidos. Na chegada para a rodovia Anhanguera em Campinas, acesso ali para o quilômetro 86, sentido interior, teve um acidente, a pista está liberada, mas ainda com atendimento da ocorrência, atenção pela região. Ainda pela Anhanguera, lentidão em Campinas, acesso para John Boy Dunlop no sentido do interior, e tanto pela Anhanguera quanto na Bandeirantes, movimentação intensa à altura de Jundiaí para quem vai em direção da capital paulista, atenção também pelos trechos. Eliel. Perfeito, obrigado, Mário. Já você está de volta no ponto final e no fim do expediente. Seja viajando para longe, baixando sua playlist favorita e até chegando em outra cidade, surpreenda-se com a líder em 5G. Baixe seu app Meu TIM e teste de graça. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Renova. Tigo 5X. O SUV.
Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 7 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Meninos roucos e loucos. Vou pra polêmica. Neymar já deu, jogou muito. Agora o corpo não está ajudando, vive bichado. Aposenta e vai curtir. Eliane. Rapaz, a Eliane deu no meio aqui, hein? Ó, o doutor Alzheimer aqui no YouTube. Vai com calma aí, meu garoto. Não, tranquilo, né? Caiu aqui. Melhor, tá quebrando todos os móveis da casa. Plasticamente, Neymar melhor, mas num todo como jogador Rivaldo. Até gol do meio-campo fez. É o professor Gustavo Alves de Louveira, que aliás nos abraça. Carinhosamente. O Gabriel Zanella, o Titi poderia aposentar. Você tá vendo no YouTube também aí ou não? Não. Wagner Alex, que exagero, não amarra as chuteiras do Rivaldo. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui quem mais. E o Wagner Alex falou. Emerson Santana tá aqui também, o Cris também. Rivaldo é mais craque, mas o lance dele fingindo que tinha levado uma bolada no rosto é coisa de macunaína, mandou ele. Engraçado. Mas o cara foi expulso, né? Foi expulso. E o Neymar aprendeu ali, né? Se tivesse VAR naquela época, o Rivaldo teria sido expulso. O Rivaldo seria expulso. Porque ele induziu a arbitragem ao erro. Simulação, né? Exatamente. Aliás, quem foi expulso assim recentemente? De simular? O Caleri ontem, né? O Ting em 2005. O Tinga estava nesse jogo aí, Chay? O Tinga tava. Não sabia não. Toda vez que eu vejo esse lance é revoltante, né? Qual? Quem que era o árbitro mesmo? É o Márcio de Freitas. Internacional. Nossa, o Márcio de Freitas é o árbitro que agachava pra marcar pênalti. Cara, tem dois jogos assim que eu vejo a arbitragem, esses jogos me revoltam. Esse do Márcio contra Internacional e Corinthians é aquele do Wright, que ele vai expulsando os jogadores do Atlético. Contra o Flamengo. É revoltante aquilo lá, tá louco? O Wilson Barreto mandou mensagem. Rivaldo jogou muito mais que o Neymar. Jogador tem que aposentar o Fagner. Mandou aqui o outro. Quem dera ser um previsto. Não é isso não. Tem ouvinte mandando áudio, né, Bolachinha? Põe no ar aí pra gente, vai. Boa tarde, galera. E aí? Da CBN. CBN Campinas. Gente, o Neymar
não teria vaga na seleção de 2018. Não, é a seleção. Titular, não. É de 2002. De reserva, sim. Na reserva, Tá confuso o ouvinte, né? ele teria o ex-jogador Neymar, que já pode se aposentar já. Já pode até passar no INSS lá. Meu Deus. Aí não tem o tempo de aqui do Nova contribuição. O Wilson Barreto tá dizendo que Neymar é um bebê mimado e irresponsável, nada mais que isso. Pegou pesado, hein? Eu acho que aí já... Vai mais um aí, Gol do Sport. Sport 1, Ceará 0. Alô, meus amigos da CBN, aqui é Pedro Engles, de Araras, falando com vocês. Grande abraço. Olha, eu acho que quem mete o pau no Neymar, que critica o Neymar é porque tem inveja, porque o Neymar é excepcional. Concordo. Depois do Pelé, é o maior jogador do mundo, pro meu gosto. Ele deixou claro, pro gosto dele. E aí nós não somos obrigados a concordar. Não. Claro. Gosto é igual... Exatamente. Igual o quê? É igual braço. Angu. Igual cotovelo, igual olho. Vai mais um ouvinte. Personalidade. Exatamente. Boa tarde aí, galera da CBN. Eu sou o Cássio aqui de Campinas, novamente, ouvindo esse programa abençoado aí. Com todo respeito ao Rivaldo, jogou no meu Palmeiras, jogou demais, campeão do mundo, melhor do mundo, mas eu acho que não dá pra comparar, meu. O Neymar é duas pernas. O que o Neymar faz em campo, o Rivaldo não fazia, cara. O Rivaldo ganhou uma Copa do Mundo e foi o melhor do mundo. E daí? Tá falando de futebol, né? Tá falando dentro das quatro linhas. Pra mim, o Rivaldo, desculpa, mano. Tá bom. Não, com todo respeito e sou fã do Rivaldo. Mas o Rivaldo, pra mim, não é o chuteiro do Neymar, mano. Não, mas são opiniões. Isso é muito gostoso. Democracia. Eu gosto bastante. Tá analisando manda gol mais ali. um aí, manda mais um. Esse jogo já foi? Já. Ah, não sabia. Olá, amigos da CBN. Começou pois também. Comparar o Neymar com Começou muito. o Rivaldo não é justo. Por quê? Embora o Neymar, se tivesse que jogar na seleção de 2002, jogaria exatamente no lugar do Rivaldo. Sério? Por quê? Pela posição. Pela condição de jogar e pela posição. Os demais ele não tiraria, não punha no banco e não fazia, não eram rivais de posição. Entendi. O jeito de jogar e a posição, o Neymar entraria exatamente no lugar do Rivaldo. Pronto, Carlão. Eu acho que até jogariam juntos também, não tem nenhum problema. Eu confesso que eu não história de jogar mas junto. Tá tudo bem. Pra quem tem Betão Barreira Paquetá tá hoje em aqui, dia, mandando mensagem pra gente. Tá ouvindo, hein? Agora tá aqui em Campinas. Quem? Beto. Meu Deus do céu. Vai mais um. Manda abraço aí. pro Beto aí. Abraço pro Betão. Grande Beto. Boa Ele tarde, meus flagrou o amigos. cabelo olhando Anotem aquele aí, dia aqui no vídeo. o período entre duas Copas que o Rivaldo fez, 98 e 2002, contando a atuação dele pelo Barça, melhor do mundo, etc. Nem Pelé. Pode parecer exagero, mas contando duas Copas seguidas, só Garrincha 58-62 e a atuação dele pelo Botafogo, e Maradona 86-90, com a atuação dele pelo Napoli entre essas duas Copas. Rivaldo absurdo. Legal. Eu gostei do barulho da moto no finalzinho. O mototáxi apressando ele. Vamos. Igual o auge do Neymar 2015, ele jogou muito, né? Muito. Era pra ser melhor do mundo, porque ele carregou essa Champions aí, foi título do Barcelona. Depois contra a Juventus, né? Contra a Juventus, tem aquele jogo, mas não foi em 2015, PSG, né? Do Barcelona. Esse foi acho que foi o grande jogo. Ele pegou a bola, o Messi ficou escondido. Ele falou: deixa eu bater a falta, deixa eu bater o pênalti. Ele jogou demais. E ele deu assistência pro último gol, né? E esse jogo contra a Croácia, que a gente foi eliminado, ele jogou muita bola e assumiu a responsa. Foi um pecado, Foi. né? Também acho. Vai mais um aí, meu caro Eduardo Rodrigues. Boa tarde, galera do Arena. Ademar de Valinhos. Nossa, vocês estão voltando nesse assunto ainda? Neymar? Jesus, hein? Tudo bem. Faz parte aí da pauta, mas nem vou dar minha opinião a respeito dessa pessoa aí. Tá bom. O futebol pra ele acabou. Ainda bem que você não ia dar opinião, hein? Ainda bem. Mas vai mais Mas um já aí. deu no meio, já. Vai no seu tempo, Bolachinha. Olá, amigos, tudo bem? Tudo bom? Cara, essa polêmica aí é simples de resolver. Os Como dois que são resolve? equivalentes. Exato. O Rivaldo só ganha porque o Rivaldo não depilava a perna. Uai. O resto,
são equivalentes. Tinha isso aí, Lupe? O Rivaldo não depilava a perna? Eu não acompanhava futebol nessa época. Esse tempo não tinha tanta, né, tatuagem. Não, Os jogadores gostavam, né, de festas e tal, mas era diferente. Um outro contexto. Mas são gerações, né? Gerações elas mudam, né? Hoje a gente tá numa geração de tela, né? Tudo é tela. Televisão, como é que chama aquele negócio? Smartphone, tablet. Naquela época, se você assistir os documentários da época, você vê que os caras estavam tocando instrumento, fazendo um samba no ônibus. As redes sociais não tinham, né? Não tinham, né? A gente tá no advento das redes sociais. Não tinha nada. Não tinha nada. Uma outra socialização. Se tinha, tava começando, né? Isso. Nesse período aí era o ICQ. E a gente fala das redes sociais porque eu tava assistindo o documentário do Dunga, da Copa de 94. Olha, a gente tá voltando muito, mas qual era a principal fonte de notícias naquela época? Jornais, revistas, opiniões em rádio, televisão. João Saldanha, né? A gente não tinha rede social, a gente não tinha sequer internet ainda naquela época. Não tinha. E era um momento... Eu confesso que eu não sabia daquele momento que passava, principalmente o Dunga, porque ele tava no time que foi eliminado em 90, né? Então ele foi muito pressionado. A era Dunga. Isso. E aí o que acontece? Eles eram muito cobrados, porque além do Dunga, tinham outros jogadores que fizeram parte da seleção de 90. Legal. E eles isolaram tudo quanto é assunto, opinião da crônica, da imprensa, e focaram exclusivamente na conquista na época, tetracampeonato. Então, eu achei muito interessante. Só que hoje, você pega, por exemplo, a rede social. O jogador, ele fica praticamente o dia todo em rede social, postando stories, postando foto, junto com os assessores. E a rede social hoje, ela dá a possibilidade do atleta chegar mais próximo do torcedor. Às vezes tem crítica, às vezes tem cobrança, às vezes tem ameaça. Sim. Se o cara não tiver... Às vezes não, sempre, né? Eu tô falando em alguns casos, né? Se o cara não tiver um psicológico preparado, aquilo interfere dentro do campo. Aliás, e aí começa a virar uma bola de neve. Aliás, por falar em ficar perto do craque, o William Cabelo, teve um integrante da mesa ontem que a hora que desceu o Caleri, cheiroso, uma barbaridade, pra tirar foto e tal. Aí eu falei assim, ô meu amigo, vamos por aqui, a gente passa atrás dos ônibus, a gente vai até o estacionamento. Ele falou, não, espera um pouquinho, vamos ver. Sério isso? Quem foi? Quem foi? Nossa, a hora que desce aquele argentino, sabe? Meu Deus do céu. Falei, Léo, vamos pra cá. Ele falou, não, pera aí, vamos ver mais um pouquinho. Que faz, hein? Nossa, ele é... Que Yuri Alberto que nada, Caleri, velho. Ai. Vamos pra mais um ouvinte aí, mandando áudio pra gente. Põe no ar. Neymar jogaria no lugar do Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002. Rivaldo e Ronaldo foram protagonistas, enquanto o Ronaldinho foi um mero coadjuvante, tanto que ninguém sentiu falta dele na final. Everton de Campinas. Isso é verdade, hein? Ele tava começando, né, o Ronaldinho. Isso é verdade. Ainda não era esse grande astro, né? Ainda ele era... Dos quatro, né, que nós tínhamos os R's, né? Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldo. E o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho ainda estava... Foi o último. Início de trajetória. Boa tarde, tudo bem? Tudo. A minha mulher falou que se todo mundo jogasse deitado, o Neymar ia ser o melhor do mundo. E melhor que o Rivaldo, é claro, né? Mas como assim? Eu não entendi essa. Porque ele é caicai, né? Eu já tava pensando outra coisa. Vai pra mais um ouvinte aí, Bolachinha. Boa tarde, galera da Arena, beleza? O Wellington de Sumaré. Cara, não tem comparação. Infelizmente, o Neymar não conseguiu jogar muitas vezes em alto nível. Ele teve momentos, como o Carlão falou aí, o momento contra o Barcelona, o momento contra a Croácia. O Rivaldo teve sequência, o Rivaldo jogou muito nas Copas e o Rivaldo foi campeão, o Rivaldo melhor do mundo. Por quê? Porque tem sequência. Infelizmente, por um problema pessoal ou por um problema de contusão, o Neymar não teve sequência, o Neymar nunca conseguiu fazer nada de sequência muito grande. Então, por isso, Rivaldo na cabeça, que jogou no Coringão, diga-se de passagem. Como... O programa tá esportivo hoje, né? Sim. Mas, cara, você falando do Neymar, ele falou de momentos, né? Mas o Neymar até de 2010 a 2015, 2016, ele jogou. Não foi momento, não. Foi contrataria. Uma regularidade. Aí, claro, depois ele se perdeu um pouquinho, as lesões. Mas quem não se perde, né?
O ouvinte falou aí que o Ronaldinho não jogou a final da Copa de 2002, até achei estranho, fui ver aqui, jogou sim. O Ronaldinho ele não jogou, nem nada. Ele foi expulso contra a sim. Inglaterra, ele não joga contra a Turquia. Joga semifinal. Isso, contra a Turquia, que ele foi expulso contra a Inglaterra. Perfeito. 4 horas e 50 minutos. E a macaquinha, Cabelo, amanhã contra a Inter, hein? Amanhã é jogo pra... Vai ser lá, né? Jogo em Limeira, 4 da tarde. Você vai, Cabelo? Eu vou acompanhar de casa. Mas CBN? Pela CBN, sempre. E amanhã, inclusive, é uma jornada, depois eu posso até falar, porque tem o Primavera, a Ponte e o Velo. Vou assistir o Velo 6 horas. Nossa. 6h30, na verdade. 6h30. Amanhã, a hora que a vizinha acendeu o fósforo pra fazer comida, explode o prédio, hein? Você imagina a área técnica amanhã. A ponte ele vai achar que é a usina, porque o que ele vai destilar nesse fim de semana. Ela vai tentar ser. E depois tem Palmeiras aí no Horizontino. No domingão, na hora que a patroa for acender o fogão pra fazer um vai café, explodir. Cabelo, dá uma baforada aqui na boca. O isopor vai trincar amanhã. Nossa, segura o radar agora, hein? Não, vou segurar. Segura o radar agora. Isso. Mas... Opa, ele deu uma olhadinha, hein? O olhar ficou fixo, mas jogo vamos difícil, tem uma dúvida, é a questão do Elvis. Será que ele vai pro jogo? Será que ele volta pro time titular? É uma questão, já que o Pedro Vilhena... porque o Elvis não comendo a bola, né? Mas uma opção, quando ele entrou, melhorou o time, isso é inegável. Eu acho que dos 3 meses o Elvis isso é inegável. E aí a Ponte confronto direto com a Inter de Limeira, tentar recuperar esses 2 pontos que, na minha opinião, perdeu pra Portuguesa e trilhar o bom caminho do sossego, quem sabe, né? Chegar aos 12 pontos. Não tá sossegado, Cabelo? Não, eu digo a torcida, né? Em geral. por aí, né? Então. Rapaz, o ouvinte manda aqui pra gente. Esse é engraçado. Como que é o nome dele? O Éder Alves. Todo dia ele manda, muito blá blá blá, o outro muito blá blá blá, e hoje, muito blá blá blá, tá ruim aí. Mas você gosta de blá blá blá, né? Porque você ouve todo dia, pô. E ele ouviu de Ribeirão ainda, ó. Caramba, velho. Se tá achando ruim porque é muito blá blá blá, vai ouvir música. Pô, tá com tolerância zero hoje. Hoje tô aqui me esforçando sem voz pra fazer um programa. Remo, desarmado e perigoso. Para fazer o programa paciência, né? Pro cidadão. O cidadão vem todo dia, tá muito blá blá blá. Se não quer ouvir rádio de notícia, põe música e não tem blá blá blá, ué. Rapaz, mordeu também. Digitando. Agora agora vai ver. É o X1 agora. Agora eu gostei. Vamos lá. Lafayette tá digitando. Tá demorando um pouquinho. Tá colocando palavras pesadas. Sem palavrão. Lá vai o Éder. Tá digitando. Final do telefone 9133. Eliel tá bravo. Eliel suspira. Eliel está suando de nervoso. E ele... Tchau. Mandou tchau. Tá bom. Vai com Deus. Pô, Éder, achei que você ia causar, vai dar uma tapa de luva. Mas não é, pô. O programa é de resenha. 1 hora de resenha. Não é muito blá blá blá, pô. Será que nunca ouviu? É o segundo ouvinte que a gente perde. O primeiro foi por conta do sarcófago. Ele falou, já tá com o saco cheio, precisamos inventar um outro quadro. E aí o Cabelo falou, se não quiser ouvir, desliga o rádio, vai embora. Ele falou, então tá. O cara falou tchau. Eu agradeci a audiência. Perfeito. O Carlão, a Ponte vai vencer a Inter? A Ponte precisa jogar mais, né? Contra a Portuguesa realmente foi decepcionante. Eu acho que o jogo amanhã em Limeira é de uma outra característica. A Ponte pode se aproveitar dos espaços, a Inter vai atacar, precisa atacar porque não venceu. Né? E a Ponte ela pode usar do contragolpe para vencer em Limeira. Agora, vai precisar melhorar a parte de criação, né? Contra a Portuguesa foi muito ruim, não conseguiu furar o bloqueio defensivo. Talvez o Alberto pense até em mudar o estilo do ataque, colocar um jogador referência. Acho que o Darley poderia ser uma opção, porque um time para jogar por baixo, com toque, com triangulação, tem que ser um time muito bom. A Ponte está muito longe de ser um time muito bom. Então a melhor jogada que tem é a bola aérea e ver o que dá. E a questão do Elvis? Eu acho que... Começou o Pode Ponte. Vamos lá. Não. Começou o Pode Ponte. Se você puder me liberar agora 5 minutinhos mais cedo, tá eu liberado. agradeço. Obrigado. Bom final de semana, galera. No meu time joga. Valeu. Sabe por quê? O Pedro Vilhena... É óbvio que no seu time ele joga. Ele joga na Ponte. Não, é óbvio. Não, o Pedro Vilhena, ele teve um bom desempenho contra o Santos. Eu acho que até dá pra jogar com o Elvis. No meu time ele joga. E o Serginho, cara, chuta bem e tal, mas eu acho que o Elvis tem mais repertório que os dois. Tem mais cardápio. Essa paixão, hein, Chaime? Tira essa paixão. Essa paixão pelo Elvis.
O homem pode estar pesando 60 arroba, que sempre vai... o Elvis... Ele joga mais, cara. Não tem, apesar da parte física, mas o toque dele é diferente dos demais. Né? O toque dele é diferente. Mas a Ponte precisa realmente ganhar amanhã, porque deixou 2 pontos em casa e na próxima rodada tem o Corinthians, né? Mesmo no Moisés Lucarelli, um jogo contra um time grande é complicado. E a Ponte tem 4 pontos no momento. Deixou uma boa impressão contra o Santos, mas contra a Portuguesa já deu uma pulga atrás da orelha do torcedor, né? 5 pontos, né? Reinicialização, Chaib, vamos lá. 5 pontos, né? Uma vitória. A Ponte tem 5, 5 pontos, perdão. 5 pontos. O ouvinte mandou que Reinicialização, cara. O ouvinte mandou que o Elvis é o novo Cajá pro Carlão. Pô, o Cajá foi bom. Cajá jogou bola, hein, velho? Foi. Lá. Você sabe, eu não tive o privilégio de acompanhar o de cá, né? E com todo respeito aos craques, assim, de camisa 10 na Ponte, o que mais me encheu os olhos foi Renato Cajá. Nossa, jogava muito. 2008 jogou o Fino. Jogou muito. E o Piá? O Piá era um outro estilo, né? O Piá era um cara mais guerreiro, mais brigador, que representava também. A torcida gosta muito do Piá. Eu também gostava, mas tecnicamente o Marcelo Borges também. Marcelo Borges é outro nome. Fera, é outro nome também. Marcelo Borges, quando vier pra cá, vou convidar ele, vem aqui. E é uma resenha, né? Gente fina Lembra do demais. Olímpico de Marcelo Borges? Contra o Náutico, né? À noite. Sexta-feira. Vambora pro intervalo, a gente volta. Não, posso rapidinho. O que você vai fazer? Deixa eu fazer uma enquete, rapidinho. Vai. Carlão de Freitas, você tem um 10 pra contratar. Tá. Você tem um 10 pra contratar. Você contrata Renato Cajá, Elvis, Marcelo Borges, Fumagalli. Nossa, aí você quer me matar. Difícil, hein? O Renato pega Djalminha também? Não, o Renato não. O Renato era 8. Mas o Renato é melhor que todos esses, né? E Djalminha? Não, Djalminha. aí não. Pô, tá louco, Djalminha. Agora, outra situação. Em Campinas, o que eu vi... Não, eu não vi de cá, eu não vi o Zenon e tal, mas Djalminha... Você não viu? Esse é o concurso. Não, o Djalminha então. O Djalminha... O Zenon, você não viu? Não, ele jogando... fica todo dia ali embaixo. Sim. Vou levar você pra ver. Mas aí Dedé, camisa 10 igual o Djalminha. O Djalminha é um dos melhores do mundo. Tecnicamente acho que é nível Ronaldinho Gaúcho. Vamos pro intervalo que a gente tem esse negócio chamado sarcófago. O pessoal não gosta mais não, viu? O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Superliga Masculina de Vôlei, 2 jogos hoje pela 14ª rodada. Às 6 horas tem Joinville contra o Minas. E um pouquinho mais tarde, às 9 horas da noite, tem o Cruzeiro, líder da Superliga, encarando o São José no ginásio do Riacho. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Ó, já veio abrindo porque já estamos em cima do laço. Vai. Vamos lá. Tem o jogo do Guarani que enfrentou quem? A Ponte Preta. Derby. Quando que foi? 24? 20, hoje é dia 24, né? Hoje é dia 24 de janeiro. Dia 26 de janeiro o Guarani ganhou no Brinco. Bom, vamos fazer o seguinte. Quem tinha no Guarani? No Guarani tinha Gilmar. Gilmar. E aí, ô Carlão, essa música Gilmar no Guarani? 93. 93, matou. 93. Vamos pro VT. Vamos pro VT. Não ligam, afinal, estão em casa. Em campo, a baixaria e rivalidade ficaram por conta dos dirigentes. Finalmente, Ponte e Guarani no gramado. A Ponte apresenta novidades, o goleiro Ricardo Cruz e o zagueiro Ney. Mas os garotos do Guarani aprontam primeiro. Robert acha Luizão, ele domina e bate rasteiro. Agora a vez de Robert, chute forte e Ricardo Cruz defende. A Ponte responde nesta cobrança de falta com Ney. A bola sobra e Claudinho não aproveita. Eu não posso enfrentar. E aí, quem ganhou, Cabelinho? Carlão de Freitas. Vai pra escalação rapidinho. Ponte Preta de Ricardo... Ponte 1, Guarani 2. Paulistão 93, a Ponte de Ricardo Cruz, Samarone, Hélio, Ney Branco, Serginho Carioca, Marcelo Prates, Jusemar, depois Marcinho, Claudinho, Ney Júnior e Valdecir, depois Alexandre Alves, técnico Vanderlei Luxemburgo. Guarani. Marcos Garça, Gustavo, Nildo, Micini Rocha, Valmir, Carlos Alberto Pael e Robert, depois Gilmar, Tiba, Luizão, depois Ricardo Eugênio e Alex, técnico Flamarion. Internacional e Ponte. Ponte Preta vence. Coração. Não. Carlão. Acho que vai empate. Chaibe. Acho que dá empate também. Lupe. Acho que a Ponte vai ganhar amanhã. Guarani e Noroeste, Carlão. Bugre vence. Guarani vence. Lupe. Guarani vai ganhar. Chaibe. Guarani. Um excelente fim de semana. Valeu, gente. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindaste.